Lei 5.406 de 16 de dezembro de 1969 contém a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. O povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei, livro 1. Disposições preliminares. Artigo 1 ao 141, revogados. Título 17. Regime disciplinar. Artigo 142. As disposições constantes deste título aplicam-se a todos os servidores no exercício de funções de natureza policial. Artigo 143. A disciplina policial fundamenta-se na subordinação hierárquica e funcional, no cumprimento das leis, regulamentos e normas de serviços. Artigo 144. Além de outros a serem enumerados em regulamentação, são princípios básicos da disciplina policial: 1. Subordinação hierárquica, 2. Obediência aos superiores, 3. Respeito às leis vigentes e às normas éticas, 4. Cooperação e respeito às autoridades de corporações policiais diversas e de outros poderes ou secretarias de Estado, 5. Apuração ou comunicação à autoridade competente, pela via hierárquica respectiva, da prática de transgressão disciplinar, 6. Observância das condições e normas necessárias para a boa execução das atividades policiais, 7. Espírito de camaradagem e de cooperação, mesmo quando de folga o servidor policial, 8. Atendimento ao público em geral dentro das normas de urbanidade e sem preferência. Artigo 145. A hierarquia no serviço policial é fixada do seguinte modo: 1. Secretário de Estado da Segurança Pública, 2. Dirigentes dos órgãos superiores da Polícia Civil, 3. Chefe de departamentos policiais e unidades equiparadas, 4. Delegados de polícia, observado em ordem descendente, o escalonamento da série de classes correspondentes, 5. Médicos legistas, peritos criminais especialistas, inspetores gerais e chefes de serviços policiais, 6. Ocupantes das demais chefias policiais, na escala descendente de níveis de vencimentos, 7. Cargos das demais classes policiais, segundo o mesmo critério consignado no item anterior. Parágrafo único. Para desempate no grau de hierarquia, observar-se-á o seguinte: 1. Em igualdade de cargo de chefia ou de classe, é considerado superior aquele que contar com mais antiguidade num ou noutro. 2. Quando a antiguidade de cargo ou classe for a mesma, prevalecerá do cargo ou classe anterior e assim, sucessivamente, até o maior tempo de serviço na classe, por fim, de idade. Artigo 146. As ordens superiores devem ser prontamente executadas, quando não sejam manifestamente ilegais, cabendo a responsabilidade a quem as determinar, respondendo o agente pelos excessos que cometer. Parágrafo único. Quando a ordem parecer obscura ou de difícil entendimento, compete ao agente solicitar os esclarecimentos necessários, no ato de recebê-la. Artigo 147. São deveres do servidor policial, observadas as suas atribuições, além dos que lhe cabem pelo cargo, os constantes dos regulamentos vigentes especiais, os das normas comuns a todos os funcionários e os que vierem a ser consignados em nova regulamentação. Artigo 148. Além de outras proibições vigentes ou que constarão de regulamento, é vedado ao servidor policial: 1. Participar de atividades político-partidárias, salvo se licenciado para tratar de interesses particulares. 2. Exercer outras ocupações, em detrimento do exercício normal e imparcial de suas funções específicas. 3. Recusar-se a aceitar encargos ao cargo ou função para os quais for designado. 4. Fomentar discussões ou antagonismo entre os integrantes das diferentes carreiras ou corporações policiais,
a qualquer pretexto. 5. Aceitar presentes ou donativos por motivo de cumprimento de missão policial. 6. Censurar, através de veículos de divulgação, as autoridades constituídas ou criticar os atos da administração, ressalvado o trabalho de cunho doutrinário e que tenha sentido de colaboração e cooperação com esta. 7. Quebrar sigilo de assuntos policiais, de modo a prejudicar o andamento das investigações ou outros trabalhos policiais. Capítulo 1. Transgressões disciplinares. Artigo 149. Toda ação ou omissão contrária às disposições e aos deveres do servidor policial, ainda que constitua infração penal, será considerada transgressão disciplinar. Artigo 150. São transgressões disciplinares, além de outras enumeradas nos regulamentos dos órgãos policiais e das aplicáveis aos servidores públicos em geral: 1. Concorrer para a divulgação, através da imprensa falada, escrita, televisionada, de fatos ocorridos na repartição, suscetíveis de provocar escândalo e desprestígio à organização policial. 2. Indispor subordinados contra os seus superiores. 3. Deixar de pagar dívidas legítimas ou assumir compromissos superiores às suas possibilidades financeiras, de modo a comprometer o bom nome da instituição. 4. Manter relações de amizade com pessoas de notórios e desabonadores antecedentes criminais ou apresentar-se publicamente com elas, salvo se por motivo de serviço. 5. Transferir encargos que lhe competirem ou a seus subordinados, a pessoa estranha aos quadros da repartição, ressalvadas as exceções legais. 6. Faltar com a verdade, por má-fé ou malícia, no exercício de suas funções. 7. Utilizar-se do anonimato. 8. Deixar de comunicar à autoridade competente informações de que tenha conhecimento, sobre fatos que interessem a atuação policial, especialmente em casos de iminente perturbação da ordem pública. 9. Apresentar, maliciosa ou tendenciosamente, partes, queixas ou reclamações. 10. Dificultar, retardar ou, de qualquer forma, frustrar o cumprimento de ordens legais da autoridade competente. 11. Permutar serviço sem expressa permissão da autoridade competente. 12. Abandonar o serviço para qual tenha sido designado. 13. Atribuir-se qualidade ou posição de hierarquia policial diversas das que efetivamente lhe correspondem. 14. Frequentar, exceto em razão de serviço, lugares incompatíveis com o decoro da função policial. 15. Fazer uso indevido de arma ou equipamento que lhe haja sido confiado para o serviço. Submeter a maus tratos, vexames ou a constrangimentos não autorizados em lei, preso sob sua guarda ou custódia, bem como usar de violência desnecessária no exercício das funções policiais. 17. Permitir que presos conservem em seu poder instrumentos com que possam causar danos nas dependências em que estejam recolhidos, ferir-se ou produzir lesões em terceiros. 23. Omitir-se no zelo da integridade física ou moral de preso sob sua guarda. 19. Desrespeitar ou procrastinar o cumprimento de decisão ou ordem judicial ou da autoridade policial corregedora, bem como criticá-las. 20. Dirigir-se ou referir-se a superior hierárquico e autoridades públicas de modo desrespeitoso. 21. Publicar, sem ordem expressa da autoridade competente, ou dar oportunidade que se divulguem, documentos oficiais, ainda que não classificados como reservados. 22. Negligenciar no cumprimento de prazos para a conclusão de inquéritos policiais e processos disciplinares, bem como no que toca às demais obrigações deles decorrentes. 23. Prevalecer-se, abusivamente, da condição de policial. 24. Negligenciar a guarda de objetos e valores que, em decorrência da função ou para o seu exercício, lhe tenham sido confiados, possibilitando, assim, que se danifiquem ou extraviem. XXV. Lançar em livros e registros oficiais dados intencionalmente errôneos, incompletos ou que possam induzir a erro,
bem como inserir neles anotações indevidas. 25. Indicar ou insinuar nomes de advogados para assistir pessoa que figura em inquérito policial ou qualquer outro procedimento. 26. Em razão do serviço ou fora dele, desrespeitar ou maltratar superior hierárquico, mesmo que este não esteja, na ocasião, no exercício de suas funções. 28. Ordenar ou executar medida privativa da liberdade individual, sem as formalidades legais ou com abuso de poder. 29. Provocar a paralisação, total ou parcial, do serviço policial ou dela participar. 30. Não desempenhar a contento, intencionalmente, ou por negligência, as missões de que for incumbido. 31. Faltar ou chegar atrasado ao serviço ou deixar de participar com antecedência, a autoridade a que estiver subordinado, a impossibilidade do comparecimento, salvo por motivo justo. 32. Apresentar-se embriagado ou sob ação de entorpecente, em serviço ou fora dele. 33. Entregar-se à prática de vícios ou atos atentatórios à moral e aos bons costumes. 34. Cobrar carceragem, custas, emolumentos ou qualquer outra despesa que não tenham apoio em lei. E 35. Deixar de atender imediatamente à convocação de autoridade policial corregedora, bem assim de prestar-lhe diretamente as informações solicitadas e julgadas necessárias. Seção 1. Classificação. Artigo 151. As transgressões disciplinares classificam-se, segundo a intensidade de dolo ou do grau de culpa, em 1. Leves, 2. Médias, e 3. Graves. Artigo 152. A classificação a que se refere o artigo anterior será feita pela autoridade competente para impor a penalidade, tendo em vista o fato, suas condições e os antecedentes pessoais do transgressor. Parágrafo 1. Só se torna necessária e eficaz a aplicação da pena quando dela advém benefício ao punido, pela sua reeducação, ou à classe a que pertence, pelo fortalecimento da disciplina e da justiça. Parágrafo 2. Será sempre classificada como grave a transgressão que for: 1. De natureza infamante e desonrosa; 2. Ofensiva à dignidade policial ou profissional; 3. Atentatória às instituições ou à ordem legal; 4. Decorrente da prática de ação ou omissão deliberada, prejudicial ao serviço policial; e 5. Contrária aos preceitos da hierarquia e de respeito à autoridade. Seção 2. Causas e circunstâncias que influem no julgamento. Artigo 153. Influem no julgamento das transgressões as causas justificativas e circunstâncias atenuantes e agravantes. Parágrafo 1. São causas justificativas: 1. Ignorância, plenamente comprovada, quando não atente contra os sentimentos normais de patriotismo, humanidade e probidade; 2. Motivo de força maior plenamente comprovado e justificado; 3. Ter sido cometida transgressão na prática de ação meritória, no interesse do serviço, da ordem ou do sossego público; 4. Ter sido cometida transgressão em obediência à ordem superior; 5. Ter sido cometida transgressão em legítima defesa própria ou de outrem; e 6. O uso imperativo de meios violentos a fim de compelir o subordinado a cumprir rigorosamente o seu dever, em caso de perigo, necessidade urgente, calamidade pública, manutenção da ordem e da disciplina. Parágrafo 2. São circunstâncias atenuantes: 1. Bom comportamento anterior; 2. Relevância de serviços prestados; 3. Falta de prática de serviço; 4. Ter sido cometida transgressão em defesa própria, de outrem ou de seus respectivos direitos; 5. Ter sido cometida transgressão para evitar mal maior; 6. Ter sido de somenos importância participação do indiciado na transgressão disciplinar; 7. Aceitável ignorância ou errônea compreensão das disposições legais e administrativas; 8. Ter o transgressor procurado diminuir as consequências das faltas, antes da pena, reparando o dano; e 9. Ter o transgressor confessado espontaneamente a falta perante a autoridade sindicante, de modo a facilitar a sua apuração. Parágrafo 3.
São circunstâncias agravantes, quando não constituírem ou qualificarem em outra transgressão disciplinar: 1. Reincidência específica ou genérica; 2. Mau comportamento anterior; 3. A prática simultânea ou a conexão de duas ou mais transgressões; 4. Concurso de dois ou mais agentes na prática de transgressão; 5. Prática da transgressão durante a execução do serviço policial ou em prejuízo deste; 6. Abuso de autoridade ou poder; 7. Uso indevido de meios de coerção e intimidação; 8. Coação, instigação ou determinação para que outro policial, subordinado ou não, pratique a transgressão ou dela participe; 9. Impedir ou dificultar, de qualquer maneira, a apuração de falta; 10. Ter sido cometida a falta em presença de subordinados; 11. Ter sido praticada a transgressão com premeditação e 12. Ter sido praticada a transgressão em lugar público. Parágrafo 4. Não haverá punição quando, no julgamento da transgressão, for reconhecida qualquer causa justificativa. Capítulo 2. Penalidades. Artigo 154. São penas disciplinares: 1. Repreensão; 2. Suspensão; 3. Multa; 4. Demissão; 5. Demissão a bem do serviço público; e 6. Cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Parágrafo único. A aplicação das penas administrativas não se sujeita à sequência estabelecida neste artigo, mas é autônoma, segundo cada caso, e consideradas a natureza e a gravidade de infração e os danos que dela provierem para o serviço público. Artigo 155. A pena de repreensão será aplicada por escrito e, em princípio, corresponderá às faltas de cumprimento de deveres e às transgressões consideradas de natureza leve. Parágrafo único. Havendo dolo ou má-fé, as faltas de cumprimento de deveres são punidas com a pena de suspensão. Artigo 156. A pena de suspensão, que não excederá de 90 dias, será aplicada no caso da falta grave ou de reincidência. Parágrafo 1. O servidor policial suspenso perderá todas as vantagens e direitos decorrentes do exercício do cargo. Parágrafo 2. A autoridade que aplicar a pena de suspensão poderá converter essa penalidade em multa, na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração, sendo o servidor, nesse caso, obrigado a permanecer em serviço. Artigo 157. A pena de multa será aplicada na forma e nos casos expressamente previstos em lei ou regulamentos. Artigo 158. Será aplicada a pena de demissão, nos casos de 1. Abandono de cargo; 2. Procedimento irregular de natureza grave; 3. Ineficiência no serviço; 4. Aplicação indevida de dinheiros públicos; 5. Ausência do serviço, sem causa justificável, por mais de 45 dias, interpoladamente, durante um ano; e 6. Exercício de qualquer atividade remunerada, estando o servidor licenciado para tratamento de saúde. Parágrafo 1. Considerar-se-á abandono de cargo não comparecimento do servidor ao serviço, por mais de 30 dias consecutivos. Parágrafo 2. A pena de demissão por ineficiência no serviço só será aplicada quando verificada a impossibilidade de readaptação. Artigo 159. Será aplicada a pena de demissão a bem do serviço público ao servidor policial que, 1. For dado à incontinência pública e escandalosa, ao vício de jogos proibidos, à embriaguez habitual, bem como ao uso de substâncias entorpecentes que determine dependência física ou psíquica; 2. Praticar crime contra a boa ordem, a administração pública e a fazenda estadual, ou previstos nas leis relativas à segurança e à defesa nacional; 3. Revelar segredos de que tenha conhecimento em razão do cargo, desde que o faça dolosamente com prejuízo para o Estado ou particulares; 4. Praticar insubordinação grave; 5. Praticar, em serviço ou em decorrência deste, ofensas físicas contra funcionários ou particulares, salvo em legítima defesa; 6. Lesar os cofres públicos ou dilapidar o patrimônio do Estado; 7. Receber ou solicitar propinas, comissões,
presentes ou vantagens de qualquer espécie, direta ou indiretamente, em razão de cumprimento de missão policial. 8. Pedir, por empréstimo, dinheiro ou quaisquer valores a pessoas que tratem de interesse ou os tenham na repartição do servidor, ou estejam sujeitos à sua fiscalização. 9. Praticar qualquer crime que, pela sua natureza e configuração, seja considerado infamante, de modo a incompatibilizar o servidor para o exercício da função policial. 10. Exercer advocacia administrativa. 11. For contumaz na prática de transgressões disciplinares. 12. Praticar a usura em qualquer de suas formas. 13. Incitar greves ou a elas aderir, ou praticar atos de sabotagem contra o regime ou serviço público. E 14. Apresentar, com dolo, declaração falsa em matéria de abono familiar ou de outro qualquer benefício, sem prejuízo da responsabilidade civil e do procedimento criminal, que no caso couber. Artigo 160. Será aplicada a pena de cassação de aposentadoria ou disponibilidade se ficar provado que o servidor policial inativo, 1. Praticou, quando em atividade, falta grave que é cominada nesta lei a pena de demissão ou de demissão a bem do serviço público. 2. Aceitou ilegalmente cargo ou função pública. 3. Aceitou representação de Estado estrangeiro, sem prévia autorização do Presidente da República. E 4. Praticou, quando convocado para o exercício efetivo de funções policiais, nos termos legais e regulamentares, quaisquer transgressões puníveis com demissão a bem do serviço público. Capítulo 3. Competência para a imposição de penalidades. Artigo 161. Para a aplicação das penalidades previstas no artigo 154, são competentes: 1. O governador do Estado, em qualquer caso; 2. O secretário da Segurança Pública, até a de suspensão por 90 dias; 3. O órgão disciplinar de Polícia Civil, até a de suspensão por 60 dias; 4. O Corregedor-Geral de Polícia, até a de suspensão por 30 dias; 5. Os superintendentes, diretor da Academia de Polícia, diretor da Casa de Detenção Antônio Dutra Ladeira e chefes de departamentos, até a de suspensão por 30 dias. 6. Os delegados gerais de polícia, delegados de polícia de classe especial e delegados regionais de polícia, até a de suspensão por 10 dias. E 7. Os demais delegados de polícia de carreira, até a de suspensão por 5 dias. Parágrafo único. A competência das autoridades referidas nos itens 5, 6 e 7 deste artigo é limitada ao pessoal que lhes é diretamente subordinado. Capítulo 4. Prisão administrativa e suspensão preventiva. Artigo 162. No curso do processo administrativo disciplinar poderão ser aplicadas, como medidas acessórias, a prisão administrativa e a suspensão preventiva, nos termos de lei e regulamentos. Parágrafo 1. A prisão administrativa e a suspensão preventiva não poderão exceder de 90 dias. Parágrafo 2º. São competentes para a aplicação das medidas de que trata o parágrafo anterior: 1. O secretário de Estado da Segurança Pública, quanto à prisão administrativa e à suspensão preventiva, e 2. O órgão disciplinar da Polícia Civil e o Corregedor-Geral de Polícia, quanto à suspensão preventiva. Capítulo 5. Procedimento administrativo. Seção 1. Instauração do processo. Artigo 163. A aplicação do disposto neste capítulo se fará sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Artigo 164. O procedimento administrativo para apuração das transgressões disciplinares dos servidores da Polícia Civil compreende os seguintes feitos: 1. Sindicância administrativa, e 2. Processo administrativo. Artigo 165. Instaura-se processo administrativo ou sindicância, a fim de apurar ação ou omissão de servidor policial civil puníveis disciplinarmente. Artigo 166. Será obrigatório o processo administrativo quando a falta disciplinar, por sua natureza, possa determinar a pena de demissão. Parágrafo único.
O processo será precedido de sindicância, quando não houver elementos suficientes para se concluir pela existência da falta ou de sua autoria. Artigo 167. Nos casos do artigo 150, poder-se-á aplicar a pena pela verdade sabida, salvo-se, pelas circunstâncias da falta, for conveniente instaurar-se sindicância ou processo. Parágrafo único. Entende-se por verdade sabida o conhecimento pessoal e direto da falta por parte da autoridade competente para aplicar a pena. Artigo 168. São competentes para determinar a instauração do processo administrativo as autoridades enumeradas no artigo 161, até o item 4, inclusive, e, para determinar a instauração de sindicâncias, as autoridades enumeradas no mesmo artigo, até o número 7. Seção 2. Sindicância. Artigo 169. A sindicância é meio sumário e, o quanto possível sigiloso, de verificação, será cometida a funcionário ou a comissão de funcionários, de condição hierárquica nunca inferior à do indiciado, ou à comissão processante permanente a que se refere o artigo 173 e seguintes. Artigo 170. A comissão ou o funcionário incumbido da sindicância, dando-lhe início imediato, procederá às seguintes diligências: 1. Ouvirá testemunhas para esclarecimento dos fatos referidos na portaria ou despacho de designação, e, sempre que possível, o acusado, e 2. Colherá as demais provas que houver, concluindo pela procedência ou não, da arguição feita contra o servidor. Artigo 171. Poderão, a critério da autoridade superior, ser consideradas como meio sumário de verificação de falta disciplinar, e terão valor de sindicância administrativa, as provas colhidas contra o servidor policial civil em inquérito policial instaurado contra o mesmo e das quais resultem, também, responsabilidade administrativa a que caibe a pena de suspensão. Artigo 172. A critério da autoridade que o designar, o funcionário incumbido de proceder à sindicância poderá dedicar todo o seu tempo àquele encargo, ficando, em consequência e automaticamente, dispensado do serviço da repartição, durante a realização dos trabalhos. Seção 3. Comissões processantes permanentes. Artigo 173. Na Superintendência de Polícia Judiciária e Correições haverá comissões processantes permanentes, destinadas a realizar os processos administrativos. Parágrafo 1. Os membros das comissões processantes permanentes serão designados pelo Secretário de Estado da Segurança Pública. Parágrafo 2. O disposto neste artigo não impede a designação de comissões especiais pelo secretário, corregedor-geral ou órgão disciplinar da Polícia Civil. Artigo 174. As comissões processantes permanentes serão constituídas de 3 servidores estáveis da Polícia Civil, devendo a sua presidência recair em delegado de polícia de carreira. Parágrafo único. Haverá tantas comissões processantes permanentes quantas forem julgadas necessárias. Artigo 175. Não poderá ser encarregado de proceder à sindicância, nem fazer parte da comissão processante permanente, mesmo como secretário desta, parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau inclusive, do denunciante ou indiciado, bem como subordinado deste. Parágrafo único. Ao funcionário designado incumbirá, desde logo, comunicar, à autoridade competente, o impedimento que houver, de acordo com este artigo. Artigo 176. Os membros das comissões processantes permanentes, bem como os respectivos secretários, dedicarão todo o seu tempo aos trabalhos pertinentes aos processos administrativos e às sindicâncias de que forem encarregados, ficando dispensados de outros serviços da repartição durante todo o prazo da designação. Parágrafo único. Nas comissões não permanentes, também compostas de 3 membros, somente por expressa determinação da autoridade que as designar, poderão seus integrantes ser afastados do exercício dos cargos, durante a realização do processo. Artigo 177.
As comissões processantes permanentes e especiais terão jurisdição em todo o Estado, para o bom desempenho de seus trabalhos. Capítulo 6. Atos e termos processuais. Artigo 178. O processo administrativo terá a forma prevista neste capítulo, iniciando-se no prazo de 8 dias, contados da data do ato que determinou sua instauração. Artigo 179. É assegurado ao funcionário direito de ampla defesa, podendo, pessoalmente ou por procurador, acompanhar todos os atos processuais, indicar e inquirir testemunhas, requerer juntada de documentos, vista dos autos em mãos da comissão, e o mais que julgar necessário, observadas as normas processuais estabelecidas nesta lei. Parágrafo 1. Entende-se por direito de ampla defesa a oportunidade que se confere ao acusado de praticar todos os atos previstos no artigo anterior, na fase instrutória do processo. Parágrafo 2. A autoridade processante não será obrigada a suprir ex officio a omissão do acusado na fase de que trata o parágrafo anterior. Artigo 180. Na portaria que der início ao processo, o presidente da comissão ordenará a citação do acusado para se ver processar, até julgamento final, e nomeará um dos membros da comissão para secretariar os trabalhos. Parágrafo 1. A citação do acusado será feita em mandado próprio e será instruída com a cópia da portaria inicial. Parágrafo 2. Se for desconhecido o paradeiro do acusado ou este se ocultar para evitar a citação, esta será feita com o prazo de 10 dias, mediante edital publicado por 5 vezes seguidas no órgão oficial, fim do qual prosseguir-se-á no processo a sua revelia. Parágrafo 3. Será considerado rével o funcionário que, citado ou intimado para os atos processuais, deixar de comparecer ou de se fazer representar. Artigo 181. Feita a citação, terá prosseguimento o processo, em sua fase de instrução, designando o presidente dia e hora para o interrogatório do acusado e a inquirição de testemunhas, devendo este ser notificado apresentar, caso queira, rol de testemunhas até o máximo de 10, no prazo de 5 dias. Parágrafo único. Poderá o acusado, respeitado o limite previsto neste artigo, durante a fase instrutória, substituir as testemunhas ou indicar outras no lugar das que não comparecerem. Artigo 182. Proceder-se à tomada de depoimentos das testemunhas arroladas pela comissão e, a seguir, os das testemunhas indicadas pelo acusado. Parágrafo 1. Na audiência das testemunhas será dada a palavra ao defensor do acusado ou a este, para reperguntar as testemunhas. Parágrafo 2. Se o acusado ou seu defensor não comparecer, será designado fato no respectivo termo. Parágrafo 3. O presidente poderá indeferir as perguntas que não tiverem conexão com a falta, consignando-se no termo as que forem indeferidas. Parágrafo 4. Ocorrendo a necessidade do testemunho de servidores públicos ou militares, as respectivas solicitações deverão ser feitas a seus chefes ou comandantes imediatos. Artigo 183. Durante a fase instrutória de processo, poderá o presidente da comissão ordenar toda e qualquer diligência que se lhe afigure conveniente, facultando-se ao acusado, nos termos do artigo 182, requerer o que for necessário à sua defesa, desde que não constitua recurso protelatório, prejudicial ao andamento normal dos trabalhos ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos em apuração. Parágrafo único. O presidente, entendendo descabida a pretensão do acusado, recusará a diligência em despacho fundamentado. Artigo 184. É permitido à comissão tomar conhecimento, na fase instrutória, de arguições novas que surgirem contra o acusado, caso em que este terá o direito de produzir contra elas as provas que tiver. Artigo 185. Encerrada a fase instrutória, em que serão praticados os atos concernentes à prova, o acusado não mais poderá requerer diligências no processo e, dentro de 48 horas, deverá ser citado para apresentar, por escrito, as razões finais de sua defesa.
Parágrafo único. Terá o acusado prazo de 10 dias para apresentação da defesa a que se refere este artigo. Neste prazo lhe será dada a vista dos autos em presença do secretário ou de qualquer dos membros da comissão, no lugar do processo. Artigo 186. No caso de revelia do acusado ou ainda de perda de prazo para apresentação de defesa, o presidente nomeará um funcionário, sempre que possível bacharel em direito, para produzi-la, na forma do artigo 185 e seu parágrafo único. Parágrafo 1. Neste relatório, a comissão apreciará, em relação a cada acusado, separadamente, as faltas administrativas e irregularidades que lhe forem atribuídas, as provas colhidas no processo, e as razões da defesa, propondo, então, a absolvição ou a punição, indicando, neste caso, a pena que couber. Parágrafo 2. Deverá também a comissão, em seu relatório, sugerir quaisquer outras providências que lhe parecerem de interesse do serviço público. Artigo 187. Fim do prazo para a defesa juntadas aos autos as peças que a contiverem, a comissão, no prazo de 10 dias, apreciará a prova e a defesa produzidas, representando o seu relatório. Artigo 188. O processo administrativo deverá ser concluído no prazo de 60 dias, a contar da citação do acusado. Parágrafo 1. Poderá a autoridade que determinou a instauração do processo prorrogar-lhe o prazo até mais 60 dias, por despacho, em representação circunstanciada que lhe fizer o presidente da comissão. Parágrafo 2. O secretário de Estado da Segurança Pública, em casos especiais e mediante representação do presidente da comissão, poderá autorizar nova e última prorrogação do prazo, por tempo não excedente ao do parágrafo anterior. Artigo 189. O ultimado processo e, recebendo os autos conclusos, a autoridade que houver determinado a sua instauração deverá proferir julgamento no prazo de 30 dias, prorrogáveis por igual período. Parágrafo único. Se o processo não for julgado no prazo indicado neste artigo, o acusado, caso esteja suspenso preventivamente, reassumirá automaticamente o cargo ou função e aguardará em exercício o julgamento, salvo nos casos de prisão administrativa que ainda perdure abandono de cargo ou função. Artigo 190. Quando escaparem à sua alçada as penalidades e providências que lhe parecerem cabíveis, a autoridade que determinou a instauração do processo administrativo deverá propô-las, justificadamente, dentro do prazo marcado para julgamento, à autoridade competente. Artigo 191. As decisões serão sempre publicadas no órgão oficial, dentro do prazo de 8 dias. Artigo 192. O processo administrativo não poderá ser sobrestado para o fim de aguardar a decisão de ação penal ou civil. Artigo 193. Não será declarada nulidade de nenhum ato processual que não houver influído na apuração de verdade substancial ou, diretamente, na decisão do processo ou da sindicância, e os atos que forem declarados nulos não afetarão o processo em seu todo, mas tão somente a diligência que contenham. Capítulo 7. Processo por abandono de cargo ou função. Artigo 194. No caso de abandono de cargo ou função, instaurado o processo e feita a citação, na forma dos artigos 168 e 180, comparecendo o acusado e tomadas as suas declarações, terá ele o prazo de 5 dias para oferecer defesa ou requerer a produção da prova que tiver, que só pode versar sobre força maior ou coação ilegal. Parágrafo 1. Observar-se-á, então, no que couber, o disposto nos artigos 182 e seguintes. Parágrafo 2. No caso de revelia, será designado pelo presidente um funcionário para servir de defensor, observando-se o disposto na parte final deste artigo e, no que couber, o disposto nos artigos 182 e seguintes. Capítulo 8. Revisão de processo administrativo. Artigo 195.
dar-se-á revisão dos processos findos, mediante recurso do punido, quando, 1. A decisão for contrária a textos expressos de lei ou à evidência dos autos, 2. A decisão se fundar em depoimento, exames ou documentos comprovadamente falsos ou errados, e 3. Após a decisão, se descobrirem novas provas da inocência do punido ou de circunstâncias que autorizem pena mais branda. Parágrafo 1. Os pedidos que não se fundarem nos casos enumerados no artigo e que não vierem documentados de provas, serão indeferidos in limine. Parágrafo 2. O pedido será sempre dirigido à autoridade que aplicou a pena ou que a tiver confirmado em grau de recurso. Parágrafo 3. Não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas. Artigo 196. A revisão, que poderá verificar-se a qualquer tempo, não autoriza a agravação da pena. Artigo 197. A revisão poderá ser pedida pelo próprio punido, ou procurador legalmente habilitado, ou, no caso de morte do punido, pelo cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Artigo 198. Não constitui fundamento para revisão a simples alegação de injustiça da penalidade. Artigo 199. A revisão será processada por comissão processante permanente, ou, a juízo do Secretário de Estado da Segurança Pública, por comissão especial. Parágrafo 1. Será impedido de funcionar na revisão quem houver integrado a comissão de processo administrativo. Parágrafo 2. O presidente designará um funcionário para secretariar a comissão. Artigo 200. Ao processo de revisão será apensado o processo administrativo ou sua cópia, marcando o presidente o prazo de 5 dias para que o requerente junte as provas que tiver, ou indique as que pretenda produzir. Artigo 201. Concluída a instrução do processo, será aberta a vista ao requerente, perante o secretário da comissão, pelo prazo de 10 dias, para a apresentação de alegações. Artigo 202. Decorrido esse prazo, ainda que sem alegações, será o processo encaminhado, com o relatório fundamentado da comissão e dentro do prazo de 15 dias, à autoridade competente para julgamento. Artigo 203. Será de 30 dias o prazo para esse julgamento, sem prejuízo das diligências que a autoridade entenda necessárias ao melhor esclarecimento do processo. Artigo 204. Julgada procedente a revisão, a administração determinará a redução ou cancelamento da pena. Artigo 205. Ao processo de revisão aplicam-se as regras combinadas no artigo 178 e seguintes, no que couber. Livro 6. Disposições finais e transitórias. Artigo 206 ao 221. Revogados. Artigo 222. Revogam-se as disposições em contrário, entrando esta lei em vigor na data de sua publicação. Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém. Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 16 de dezembro de 1969. Israel Pinheiro da Silva.